Questão número 5 do TD do IFCE. O calor específico para uma determinada substância é igual a 0,5 calorias gramas graus Celsius. Para que a temperatura de uma amostra de 10 gramas dessa substância varie de 10 graus Celsius, é preciso que a amostra absorva no mínimo quantos joules? Então, há uma questãozinha que envolve calorimetria. E ele pergunta qual a quantidade de calor necessário para que haja uma variação de temperatura. Então, quando existe uma variação de temperatura, a gente está falando do calor sensível. E o calor sensível é a massa vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura. Então, a massa que ele deu foi de 10 gramas. O calor específico, 0,5. A variação de temperatura, que é quanto ele quer que varie, é 10. Então a quantidade de calor sensível vai ser 10 vezes 0,5 vezes 10. 10 vezes 0,5, a vírgula numa casinha para a direita fica 5, 5 vezes 10 dá 50. Então 50 calorias. Mas ele não quer a resposta em calorias, ele quer a resposta em joules, e ele deu a seguinte afirmação, que uma caloria vale 4 joules. Então, se eu tenho 50 calorias, eu vou pegar 50 vezes 4. 50 vezes 4 vai dar 200 joules, letrinha C de casa. Questãozinha número 6. Um trenzinho de brinquedo move-se com velocidade constante de 3 metros por segundo durante 20 segundos. Após passar na estação durante 10 segundos, continua viajando para mais 20 segundos, com velocidade constante de 2 metros por segundo. A sua velocidade média durante toda a viagem em metros por segundo foi de. Então, o primeiro conceito que a gente precisa lembrar é o conceito de velocidade média. Então, a velocidade média é a distância percorrida, que na física a gente chama de delta S, dividido pela variação de tempo, que a gente chama de delta t. Então a gente tem que ter cuidado que às vezes, dependendo da questão, o delta t pode estar se referindo à temperatura. No caso, aqui está se referindo ao tempo. Aí o que é que aconteceu? Nesse primeiro instante, então a gente deixa aqui marcado, ele falou o quê? Que um trenzinho de brinquedo move-se com a velocidade de 3 metros por segundo durante 20 segundos. Então, esse 3 metros por segundo é a velocidade dele. E o tempo é 20 segundos. Se a velocidade é a distância dividido pelo tempo, então lembrando que aqui é a distância e embaixo é o tempo. Se eu pego o tempo e multiplico pela velocidade, eu encontro a distância. Então a gente vai ter que distância é igual ao tempo vezes a velocidade. No primeiro instante, o que é que aconteceu? O trenzinho tinha uma velocidade de 3 metros por segundo e ele ficou durante com essa velocidade por 20 segundos. Então a primeira distância, que eu vou chamar de delta S1, vai ser o tempo vezes 3. Então a primeira distância vai ser 60 metros. Depois, após parar na estação durante 10 segundos, então ele não se moveu, ele ficou parado por 10 segundos. Continua viajando mais 20 segundos com a velocidade média de 2 metros por segundo. Então eu vou ter uma segunda distância. Essa segunda distância que ele vai percorrer vai ser o tempo, 20 segundos, vezes a velocidade que é 2. 20 vezes 2 vai dar igual a. Aí uma pequena pegadinha com a gente.
viajando mais 20 segundos. Se ele ficou 10 segundos parados na estação e ele vai viajar mais 20 segundos, então o nosso tempo vai ser 30 segundos. Então, 30 segundos com a velocidade de 2 metros por segundo. Então, a distância 2 percorrida também foi 60 metros. Então, qual vai ser a distância total que ele percorreu? 60 mais 60. 60 mais 60 é 120 metros. Mas ele quer saber a velocidade durante toda a viagem. Então, a velocidade da viagem vai ser a distância total percorrida, que é 120 metros, dividido pelo tempo total de viagem. Qual o tempo total de viagem? 10 segundos, 20 segundos e 30 segundos, que é 60. 120 dividido por 60 vai dar 2, alternativa B de bola. Questãozinha de número 7. Três esferas idênticas A, B e C se encontram isoladas e bem afastadas uma das outras. A esfera A possui carga Q e as outras estão neutras. Faz-se a esfera A tocar primeiro a esfera B e depois a esfera C. Em seguida, faz-se a esfera B tocar a esfera C. No final desse procedimento, a carga das esferas A, B e C serão respectivamente. Então, primeiro, quando a gente fala em carga da esfera, a esfera A ele diz que a carga é Q, a esfera B ela é neutra, se ela é neutra é zero, e a esfera C também é neutra, ela é zero. Como ele fala em contato, a eletrização por contato ela tem uma característica importante. Quando eu junto as duas esferas, eu somo as cargas. Quando eu separo as esferas, eu divido por 2. É como se, por exemplo, se uma esfera tem carga 50, a outra tem carga 10, quando eu junto as duas, eu tenho 60. Mas quando eu separar as duas, eu vou dividir por 2, aí fica 30 para cada um. Sendo o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma sucessão de contatos entre as esferas. Então, primeiro, eu tenho a esfera A tocando com a esfera B. Então, primeiro eu vou ter o A tocando com B. Sendo que a esfera A tem qual carga? Q. A esfera B tem qual carga? Zero. Vou somar as duas e dividir por 2. Então, após o contato, cada uma vai ter Q sobre 2. Então, agora, a nossa nova situação, a gente vai ter que a esfera A tem Q sobre 2, a esfera B tem a carga Q sobre 2 e a esfera C tem carga zero. Depois disso, ele diz o seguinte, que a esfera A vai se tocar com a esfera C. Então, A mais C. A esfera A tem carga agora Q sobre 2. A esfera C tem carga zero, dividido por 2. Qualquer coisa somado com zero é ele mesmo. Aí eu tenho Q sobre 2 dividido por 2. Alguma coisa dividido por 2 é a mesma coisa que dividido por 4. Então, agora, após o contato, a esfera A tem carga Q sobre 4, a esfera B tem carga Q sobre 2 e a esfera C vai ter a carga Q sobre 4. Aí o que é que vai acontecer agora? Na terceira situação, a esfera B vai se tocar com a esfera C. Então, B mais C. Qual é a carga da esfera B? Q sobre 2. Qual é a carga da esfera C? Q sobre 4. Soma as duas e divido por 2. Mas aí eu tenho que ter um cuidado maior. Porque eu tenho uma soma de fração na parte de cima. Então eu preciso tornar os denominadores, o 2 e o 4, iguais, tirando o MMC. MMC de 2 e 4 é 4. A gente faz o processo de dividir e de multiplicar. O 4 vai dividir pelo 2 e depois vai multiplicar pelo de cima. 4 dividido por 2 dá 2, vezes Q, 2Q.
4 vai dividir pelo 4, que dá 1, e vai multiplicar pelo Q, que fica Q. Aí vai ficar 2Q mais Q, 3Q, sobre 4, dividido por 2. Então, se eu tenho algo que está dividindo por 4 e depois eu vou dividir por 2, é a mesma coisa de dividir por 8. Então, agora, no final, o que que aconteceu? A carga A ficou com a esfera A ficou com a carga Q sobre 4. A esfera B vai ficar com a carga 3Q sobre 8. E a esfera C com a carga 3Q sobre 8. Itemzinho é. Questãozinha de número 8. Uma bandeira do Brasil que se encontra em uma sala escura é iluminada com uma luz monocromática de cor azul. As cores apresentadas pelo retângulo, pelo losango, pelas letras da faixa central e pelo círculo são respectivamente. Então, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: a cor que aparece de qualquer objeto é a cor que ele está jogando para fora para os nossos olhos. Como assim? A luz do sol, ela é um feixe de luz branca e a luz branca se divide nas 7 cores. Aí o que é que acontece? Essa luz branca vem, chega no objeto, o objeto tenta segurar essas 7 cores. A luz que ele coloca, que ele não consegue segurar, ele coloca de volta para a nossa visão, digamos assim. Então, se eu estou vendo um objeto azul, é porque veio 7 cores. O objeto segurou 6, menos a azul. Se eu estou vendo um objeto branco, é porque veio as 7 cores. O objeto segurou as 7 cores, não segurou as 7 cores e colocou as 7 cores de volta. Refletiu as 7 cores. Se eu estou vendo um objeto preto, é porque veio as 7 cores, o objeto segurou as 7 cores e não colocou nada para fora. Sendo que quando eu ilumino por uma luz monocromática, eu estou iluminando por uma luz de uma cor só. Aí, se eu estou iluminando algo de azul, algo que é verde, significa que ele só reflete o verde. Então ele fica preto, porque o azul ele absorve. Então, o retângulo. O retângulo da bandeira do Brasil, ele tem qual cor? O retângulo da bandeira do Brasil, ele tem a cor verde. A cor verde, quando for iluminada pela luz azul, vai absorver tudo, porque ele só reflete o verde. Ele não consegue segurar o verde. O azul ele consegue. Então vai ficar da cor preta. Já elimina itemzinho A, itemzinho D. Depois ele vai pro losango. O losango é amarelo. Significa que ele só joga para fora o amarelo. Então ele consegue segurar o azul. Então ele vai ficar preto também. Depois ele vai iluminar as letras da faixa. As letras da faixa são verde. Se eu ilumino com a cor azul, vai ficar preto também. Já elimina o itemzinho B. E por fim, o losango. O losango é amarelo. Losango não, perdão, o círculo. O círculo, ele é azul. Se for iluminado por azul, ele vai continuar azul. Letrinha C de coração. Questãozinha de número 9. Um estudante de física resolveu criar uma nova escala termométrica que se chamou escala nova, ou simplesmente escala N. Para isso, o estudante usou os pontos fixos de referência. Ponto de fusão do gelo, 0 graus Celsius, respondendo a 25N, e o ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, correspondendo a 175N, de sua escala, que era dividida em 100 partes iguais. Dessa forma, uma temperatura de 55 graus na escala N corresponde na escala Celsius a uma temperatura de
Então, eu já montei aqui uma representação das escalas. A escala Celsius, em cima fica o ponto de ebulição, 100 graus Celsius, e embaixo 0 graus Celsius. Na escala N, em cima um ponto de ebulição, 175, e o ponto de fusão do gelo embaixo a 25 graus N. Então a gente tem que fazer uma comparação entre as duas escalas. E como é que eu faço essa comparação? Vou chamar aqui de Tc, que é a temperatura em Celsius, e Tn, que é a temperatura em N. A gente vai criar um comparativo entre as duas escalas, usando essa regrinha que eu vou colocar aqui para vocês. O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. O do meio, Tc menos o de baixo, zero. Então, Tc menos zero tem que ser igual. Aí, ó, fiz de um lado, faço do outro. Ó. Tn menos o de baixo. Tn menos 25. Então, do meio menos o de baixo, eu já fiz dos dois lados. Agora eu vou fazer o de cima menos o de baixo. Ó. 100 menos zero. Do, do lado direito, ó. 175 menos 25. Tc menos zero é Tc. 100 menos zero é 100. Tn menos 25, repito, 175 menos 25 dá 150. Posso cortar um zero aqui com um zero aqui. Então, a gente encontrou uma relação que Tc sobre 10 é igual a Tn menos 25 sobre 15. Então, a gente criou uma fórmula para comparar as duas escalas. Mas ele quer saber quando n for 55, quanto é que vai ser em graus Celsius. Então, eu vou trocar o Tn pelo vou trocar o Tn pelo 55. Então vai ficar Tc sobre 10 é igual a 55 menos 25 sobre 15. Tc sobre 10 é igual a 55 menos 25 vai dar 30 sobre 15. 30 sobre 15 é 30 dividido por 15, que dá 2, que é a mesma coisa que 2 sobre 1. Fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu vou ter que a temperatura em Celsius vai ser 20 graus Celsius, item B de bola. E a última questãozinha, que é em um determinado instante, a velocidade de um automóvel é de 36 metros por segundo. A figura que melhor representa essa marca é. Então, eu quero transformar de metro por segundo para quilômetro por hora. Então, de metro por segundo para quilômetro por hora. Então, a gente tem que decorar um valorzinho, que é o 3,6. Quando eu quero transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Quando eu quero de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, quando eu fizer 36 vezes 3,6, eu vou encontrar 129,6 quilômetros por hora. E isso vai estar aproximadamente aonde? Ó? No item B de bola, que é quase 130.